Eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Marcos Silva, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, que vai colocar a seguinte ponência sobre a diversidade cultural e a autonomia. Por favor, professor. Boa tarde a todos, eu agradeço muito pelo convite para participar dessa atividade. É um grande contentamento ver tantos companheiros enfrentando o nosso mundo com alternativas. Eu penso que nós vivemos num mundo onde os grupos dominantes desejam que não se discutam alternativas. Discutir alternativas para eles é um escândalo, e nós estamos fazendo esse escândalo, isso é muito bom. Eu falarei sobre a questão da cultura, da comunicação, pensando particularmente no ângulo da importância da sua diversidade. Colegas que me anteciparam falaram questões brilhantes sobre a biodiversidade. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão a questão da diversidade cultural. Eu penso que isso é muito importante para a luta dos trabalhadores, para a superação do capitalismo, para a criação de sociedades outras, na medida em que os seres humanos são seres culturais. A cultura é um traço distintivo, básico, dos seres humanos em relação a outros seres vivos. Portanto, transformar o mundo humano significa encarar a transformação também do universo da cultura. A cultura costuma ser tratada em políticas governamentais ou mesmo em alguns outros setores do debate político e intelectual quase como uma questão de menor importância, quase como um cosmético, quase como algo que nós deixamos para a última hora, né? Portanto, algo que nós podemos nos dar o luxo de discutir menos. Todavia, ela é um campo de extrema importância para nós nos entendermos, para nós podermos superar graves entraves que marcam a vida da humanidade. É claro que se nós olharmos ao nosso redor, teremos a impressão de que vivemos num mundo de uma oferta extremamente abundante de produtos culturais. E vivemos mesmo, porque a cultura ela foi transformada num ramo muito importante do mercado, num ramo muito importante do comércio, onde produtos e mais produtos são oferecidos aos montes. Isso significa, antes de mais nada, então, uma postura de extrema centralização de produção de cultura, uma suposição de que a cultura digna de atenção, digna de respeito, é uma cultura que se apresenta no mercado como produto bem acabado e que nós, que não produzimos essa cultura, nos submeteríamos a ela como meros consumidores. E, evidentemente, quem não tem dinheiro para consumir fica à margem dela. Daí, então, a maior parte da população, os trabalhadores pobres particularmente, serem tratados como seres incultos, como seres destituídos de cultura, e, enquanto tal, desqualificados, não apenas culturalmente, mas principalmente no plano político, tratados como seres que não têm direito ao poder, como seres que não sabem falar, não sabem pensar, portanto, não têm o que dizer, A minha preocupação ao falar em diversidade cultural é que nós que pensamos em sociedades alternativas, nós que não queremos nos submeter aos ditames do capitalismo, na sua versão neoliberal, encaremos a cultura por outros caminhos. E um caminho fundamental é entendermos que cultura não é uma coisa só, cultura não é só mercadoria, cultura não é apenas o que nos é oferecido no mercado. E quando eu falo em mercado, eu não penso apenas no mercado do tipo Rede Globo, eu penso também no mercado, às vezes, muito mais sofisticado. Um mercado que inclui, por exemplo, a própria universidade. A universidade, ela também tratada como discriminatória, ela também agindo como discriminatória, ela também separando quem pode ter acesso a ela ou quem não pode ter acesso a ela, como se fossem regras que definem as pessoas com direito à fala ou não, com direito a opinar sobre o mundo ou não. É muito importante, então, nós pensarmos contra essas discriminações, contra essas violências feitas em nome da cultura, que cultura não é uma coisa só. Cultura é culturas, cultura é diversidade. Portanto, os seres humanos vivem diferentes culturas e que nós, que não compactuamos com as regras dominantes da nossa sociedade,
precisamos conhecer, respeitar e valorizar essa diversidade cultural. Quando nós falamos sobre alternativas na produção, quando nós falamos sobre alternativas nas regras de poder, nós estamos falando também sobre alternativas no encarar o mundo. Quando nós falamos, por exemplo, sobre uma agricultura que respeite o meio ambiente, sobre uma agricultura que se volte para necessidades que não são prioritariamente as necessidades impostas pelo mercado, nós estamos falando sobre também uma maneira cultural de encarar o mundo, de encarar a natureza, de encarar a produção de riquezas. Encarar a produção de riquezas para outros fins que não a acumulação. Eu penso, então, que um ponto de partida muito importante em nossas lutas é encarar essa diversidade cultural e respeitar, particularmente, a cultura dos dominados, ou as culturas dos dominados, ou as culturas dos dominados. Quando nós falamos sobre a grande importância dos movimentos sociais, dos diversos movimentos sociais existentes, quando nós falamos sobre a grande importância dos diversos movimentos sociais existentes, isso é uma oportunidade muito significativa de encararmos os suportes culturais que esses movimentos sociais trazem. Os movimentos sociais das mulheres, dos índios, os movimentos sociais dos negros, os movimentos sociais de nordestinos, etc, 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 são movimentos que passam por diferentes identidades culturais, que, para nós que lutamos contra a hegemonia neoliberal, são identidades a serem respeitadas e valorizadas, identidades a serem incentivadas na sua força, na sua capacidade de apresentar possibilidades do ser humano existir, né? Portanto, falar na diversidade cultural significa pensar na pluralidade de setores produtores de cultura. É claro que eu não estou pensando em nós invertermos os preconceitos na direção de negarmos a importância de culturas refinadas, culturas complexas, existentes na nossa sociedade. O importante é nós pensarmos na complexidade das outras culturas. Portanto, eu sou um professor universitário, em nenhum momento eu pretendo negar a importância da universidade. O que eu pretendo fazer, sim, é valorizar a universidade junto com a valorização de outros campos de produção cultural, outros campos de existência cultural. Nesse sentido, um debate que eu considero de grande importância para nós, que lutamos contra o capitalismo, lutamos contra a hegemonia neoliberal, é o debate sobre o universo da cultura popular. Esse debate é um debate que vem desde o século XIX, ao menos, é um debate que vem desde a época do romantismo, ao menos, um debate que foi muito marcado por pretensões de consolidar identidades nacionais, consolidar identidades culturais de diferentes nações na Europa, nas Américas, etc., mais recentemente nas jovens nações da África, da Ásia. Mas é um debate que, a meu ver, pode ser utilizado também na direção de valorização do poder dos trabalhadores, O que é que significa falarmos em cultura popular? Significa pensarmos, em primeiro lugar, que o povo tem cultura, que nós não estamos lidando com um bando de incultos, não. Nós estamos lidando com bandos de portadores de diferentes culturas. Diferentes culturas são culturas muito complexas e que não são culturas ilhadas, isoladas. São culturas que dialogam com diferentes universos de erudição. Eu insistiria mesmo sobre a grande importância de nós pensarmos que a cultura popular é um universo de erudição, que existe uma erudição popular. É claro que a erudição popular é uma erudição popular extremamente massacrada. Ela é muito massacrada, antes de mais nada, pelos valores do mercado. Os valores do mercado tratam a erudição popular como algo atrasado, como algo menor, como algo a ser submetido. Ou em nome de uma erudição formal da universidade, de instâncias da chamada alta cultura, ou em nome do que é apresentado pelas instâncias do mercado. E, em termos de mercado no mundo, nós vivemos particularmente a televisão. Eu também não quero alimentar uma atitude preconceituosa contra a televisão. Eu penso que a televisão, se nós fizermos uma abstração momentânea sobre os conteúdos que a televisão faz, a televisão contém imensos potenciais, imensas potencialidades. Um veículo que atinge milhões de pessoas simultaneamente é uma imensa potencialidade. Sabemos com que esse veículo atinge essa multidão. Em geral, com pensamentos conservadores sob o signo do consumo. A televisão, tal qual existe, é, antes de mais nada, consumo. É, antes de mais nada, incentivo ao consumo. Se nós pegarmos as novelas de televisão,
elas são muito mais incentivo ao consumo do que alguma história que é contada. Portanto, eu estou insistindo sobre a importância de nós valorizarmos a diversidade cultural, a erudição popular, como o povo é portador de uma riquíssima cultura e como essa cultura precisa ser valorizada por nós nas lutas que fazemos junto com as camadas populares. Nós temos limite de tempo, teremos outras oportunidades para discutir essas questões. Eu gostaria somente de encerrar essa fala lembrando um filme que, aliás, é da alta cultura instituída enquanto tal, merecedor de nossa admiração, que é o filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, um diretor sueco que morreu há poucos meses. Esse filme do diretor sueco Ingmar Bergman, a morte aparece como personagem. E um dos personagens do filme é um pobre ator ambulante que vê a morte. E como ele vê a morte, ele previne a mulher dele para fugirem da morte com o filhinho deles. No fim do filme, só eles três escapam. Todos os outros personagens morrem. Eu penso que esse episódio no filme é uma metáfora muito importante. Esses pobres artistas populares, artistas mambembes, ambulantes, eles são a continuidade da vida. Eles derrotam a morte através da sua arte, através da sua cultura. Eu penso que valorizar a erudição cultural, a erudição popular, é uma maneira de derrotar a morte que o neoliberalismo representa no nosso mundo. Muito obrigado.